Olá, queridos alunos! Agora eu vou trazer mais um vídeo aqui sobre introdução do ESP32 LoRa. É lógico. Bom, deixa eu falar aqui. Como eu disse já no outro vídeo, eu estou começando o ESP32 LoRa, que LoRa, vocês sabem, é um Wi-Fi de longa distância, pode chegar a muitos quilômetros de distância, mas para a gente começar a falar de LoRa, não dá para entrar de sola no Wi-Fi, porque é um negócio mais complicadinho. Então o que a gente está fazendo aqui? Eu estou fazendo, né, gravando esses vídeos de introdução, ensinando como é que mexe com I/O, vou ensinar agora como é que mexe com display, para que você, então, sabendo o básico do chip do ESP32, você consiga evoluir para a parte de Wi-Fi, porque comunicação de dados é um pouco mais elaborado, tá certo? Então vem comigo aqui. Bom, gente, como vocês já viram, né, essa aqui é a carinha do ESP32 LoRa e hoje a gente vai falar desse displayzinho aqui, que é um display de 128 pixels por 64, tá? É um display gráfico onde você pode dar um print ali e como quase ninguém fala da parte gráfica desse display, eu resolvi falar porque é interessante muitas vezes, né? Eu vou mostrar uma animação, como é que eu faço uma animação aqui, mas muitas vezes você precisa imprimir um elemento gráfico que faz parte da visualização do equipamento, né? Então, eu quero aqui então já introduzir esse assunto com vocês, certo? Vamos lá então, gente, qual que é a intenção dessa aula? Utilizar a biblioteca SSD 1306, e aí tem um detalhe importante, tá? Essa biblioteca que eu estou usando aqui é uma biblioteca que é modificada do Iron Lee. Então, assim, não adianta você ir lá no Arduino e baixar uma biblioteca SSD 1306, não vai funcionar. Você tem que fazer a instalação do ESP32 LoRa da Realtek e aí sim vai funcionar, tá? Eu vou mostrar lá para vocês. Outra coisa a gente vai apresentar, né, o exemplo de animação usando imagem XBM. Você vai ver que é uma coisa simples, tá? Não tem nada de complicado aqui não. Gente, assiste o vídeo agora da animaçãozinha do ESP LoRa. Vai lá. Olá pessoal, então aqui é o nosso exemplo, ó, não tem nem o que falar, né? É só o ESP e animaçãozinha do Wi-Fi aqui rodando nessa tela, tá certo? Bastante simples, né? E um efeito visual bonito. Bom, vocês viram, né? Simplesinho, tá? É bem simples e vamos continuar aqui com a nossa aula. Eu só usei aqui um protoboard e o ESP32 mesmo, plaquinha, né? Certo? Bom, quem tiver o TTGO vai funcionar também. Gente, aquele recado, eu quero que vocês entrem aqui no fernandok.com, digite seu e-mail aqui, quero receber grátis, para eu poder me comunicar com você por e-mail, tá certo? Depois você vai receber um e-mail, você vai clicar em confirmar, aí sim eu posso mandar e-mail para você, beleza? Então vamos lá. Outro aviso, né, gente? Muito importante, fórum.fernandok.com. Entra agora e já se cadastra aqui, tá? Outra coisa, né? Eu tenho o Instagram, Fernandok Oficial, e Telegram, Fernandok Oficial, tá? Bom, agora vamos lá, né? A gente tem então o display OLED, 162 por 64, 128 por 64, né? Esse cara, ele é um display OLED com interface I2C, tá? Então ele utiliza, né? É lógico que ele já está soldado na placa, você não vê isso, mas esse carinha, ele utiliza 3 pinos, tá? Que são aqueles pinos que eu falo que é bom você evitar usar, que é o SDA, o SCL e o RST, né? Dados, clock e o reset. Aqui, só por curiosidade, para você ver. Então, por exemplo, você não vai usar o pino 34, você não vai usar o 25, que está o 24 e o qual o pino aqui que está pequeno, né? 25. Você não vai usar porque está sendo usado já, certo? Que eu sempre recomendo não utilizar esses pinos, né? Bom, aqui um recado importante, gente. Vocês têm que ir lá na Realtek, nesse endereço aqui, ó, esse endereço aqui do GitHub, e instala o ESP32 da Realtek. Por que eu falo isso?
Porque o Iron Lee testou esse negócio. Ele já testou. Ah, Fernando, mas lá na Expressif tem uma lib... Mas não pega lá da Expressif as lib. Não pega da Expressif, não pega. Pega aqui do Iron Lee, porque ele testou essa placa aqui. Entendeu? Ah, é 7 meses mais novo. Não, pega aqui, vai. Não fica com coisa não. Pega aqui, que aqui está testado. Ó, animação e os arquivos XBM, tá? Gente, o arquivo XBM nada mais é do que um array de hexadecimal, tá? Você pega, na verdade, o que você faz? Você tem lá assim, ó. Você tem um byte, e um byte, ele é dividido em 8 bits, né? E os primeiros 4 bits, os segundos 4 bits, então você tem assim, ó. 0x, por exemplo, 1, 3, certo? Então, esse 1 vai ter o 1 aqui. E o 3, né, todo mundo sabe que é 1, 1. E o resto é 0, certo? Então, o que vai acontecer? Você pega um mapa de bits e passa para cá. Só isso. Você pega um arquivo BMP e... Quem faz isso? O programinha GIMP faz isso aí, tá? Vou mostrar aqui. Então, é assim, cada pixel usa um bit só. Porque é monocromático, não tem nem tom de cinza. Ou é tudo aceso ou tudo apagado, tá bom? Bom, então é assim que funciona. Na verdade é um array de unsigned char, né, de char sem sinal. E aí você vai montando esse array. Na verdade não é você que faz isso na mão. Eu vou mostrar como é que você faz isso aqui, tá? Então vamos lá. Gente, aí a primeira coisa, a gente pega aqui ó, no Paint, no programinha do Windows mesmo, você pega uma imagem aqui, tá? Usando aqui o Paintbrush, a imagem que a gente quer utilizar, certo? E a gente tem que reduzir essa imagem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente salva. Aqui eu tô salvando com PNG, não pode ser JPG, tá? Porque JPG é compactação com perda, a imagem não fica boa. Tem que ser PNG. BMP também não tem problema. Tanto PNG como BMP, eles não usam compressão, né? Então tá aqui, ó, o nosso Wi-Fi grande, que é o arquivo grandão, mas nós temos que diminuir ele, né? E aí a gente vem aqui, ó, no Paint e faz assim. A gente vai alongar e distorcer e eu vou reduzir ele para, em pixels, em 86 pixels na horizontal por 64 na vertical, certo? A parte de baixo a gente não mexe, tá certo? Então, vertical, 64 pixels. E aí, a gente vai criar a sequência de arquivos XBM. Lógico, né, para esse exemplo aqui, eu já estou mandando todos esses arquivos para você. Você não vai ter que fazer isso. Mas vamos supor que você queira colocar um símbolo, um desenho diferente, daí você vai gerar essa sequência. Então, o que eu faço? Para gerar uma animação, eu tenho 4 frames. O Wi-Fi completo, depois um risquinho a menos, 2 risquinhos a menos, sem risquinho nenhum, tá? Então é assim que a gente faz a animação, é quadro a quadro, é igual ao cinema, né? Certo? Fotograma. Bom, animação em arquivo X, aqui eu já estou falando como é que eu faço para converter BMP para XBM, tá? E aí eu usei o software GIMP. Em nosso exemplo aqui, né, a gente utilizou o Paintbrush para editar, mas todo o processo também pode ser feito dentro, queria ressaltar isso, tá? O GIMP, ele é um editor poderoso, é um editor open. Eu não vou ensinar vocês a mexer no GIMP. Você abre o GIMP, você começa a fuçar nele lá, ele é um Photoshop open, né? E ele tem lá um recurso legal que ele exporta para esse XBM aqui, tá certo? Então o que acontece aqui, ó? Você abre lá a imagem, né? Tá vendo os BMP aqui? Escolhe o BMP, certo? E depois, na hora de... Aí o que você faz? Com a imagem aberta, né? Aí na janela exportar imagem, você escolhe o destino XBM. Tá vendo? Ó, aqui você tem que ir no exportar e você escolhe aqui o que? XBM. Essa extensão XBM aqui. E esse XBM que é o arquivinho texto. Que nada mais é do que ele vai montar aquele arrayzinho lá de hexadecimal, né? Representando todos os bits da imagem, entendeu? Bom, animação dos arquivos, né?
Ao exportar o GIMP, né, você tem outras opções, valores padrão, né, pode deixar tudo valor padrão. Após converter os arquivos, teremos 4 arquivos XBM, um para cada frame, né, tá certo aqui? Ó, vamos lá. Aí, gente, que nós vamos fazer? Nós temos que copiar os arquivinhos para onde está a pasta animação.ino, com o seu código-fonte Arduino, certo? E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai renomear, aqui ó, renomeia as alterações para .h, porque o Arduino não entende XBM, o que é XBM? Ele não sabe. Então, que você vai transformar para .h, certo? Beleza, transformou para .h. Aqui é um exemplo, tá? Ó, você pode abrir o arquivo XBM, ele é um arquivo texto, tá vendo? Ó, ele é um arquivo texto, ele está definindo largura, altura, unsigned char, daí ele pega o array todo lá, entendeu? Então ele é uma tripona um array com a representação hexadecimal, certo? Vamos continuando aqui. Bom, gente, agora aqui é o código fonte, tá? Muito simples, no osso, né? E a gente vai declarar aqui wire.h ssd306.h, que não é aquela lib do Arduino, é a lib que o Iron Lee modificou para esse display aqui, certo? Inclusive eu já testei, não compila, tá? Se importar aquela SSD306 lá da gerenciador de biblioteca do Arduino, não vai funcionar. Dá erro no int lá. Aí é o seguinte, eu tenho os frame 1 até o 4.h, que lembre-se, tem que ficar dentro da pasta onde está seu .ino, né? Eu defino a posição da imagem e intervalo de transição, né? A posição X e o Y 0, o intervalo é 500, que no caso é 500 milissegundos, certo? É meio segundo. Aqui é só para você ter ideia onde estão conectados. Então, aqui ó, a gente vê a pinagem do SDA, SCL e o RST, que é o reset, né? E a gente vem aqui, né, nessa parte e cria ajusta objeto do display, que vai representar o nosso display OLED, né? Bastante simples aí. Setup, simplesinho de tudo, né, gente? A gente dá um display.init, um método para inicializar esse display. Display flip screen vertical, tá? Esse display flip screen vertical, ele inverte automaticamente a tela, tá certo? Para ficar numa posição boa pra gente. Depois eu dou no loop, olha que simples que é. O loop é simples, ele tem 4 partes aqui que eu vou mostrar. Primeira coisa, limpo a tela, né? E aí depois eu carrego o buffer com um frame. Esse cara, Draw XBM, o que esse cara faz? Ele simplesmente pega a posição XY, a largura do frame, a altura do frame e o bitmap do array, né? O frame bits, e carrega lá o buffer. E depois o que ele faz? Ele dá um display.display e depois ele vem aqui e dá um delay do intervalo. Qual que é o intervalo que eu dou delay, gente? 500 milissegundos, lembra? Bom, o que ele faz? Então ele mostrou o primeiro frame. O que eu tenho que fazer? 4 vezes isso. Ou seja, eu mostrei uma vez, vou mostrar mais 3 vezes, né? Olha que simples. Então, olha lá, eu dou clear, eu carrego o buffer, só que agora, observe, é do frame 2, é tudo do frame 2, tá? Depois eu pego, eu dou display e espero o intervalo, certo? Aqui embaixo, apago, só que de novo, do frame 3, dou display e depois dou intervalo. Aqui, apago, carrego o buffer, dou display. Quando eu chamo o método display, nada mais estou fazendo que eu pego aquilo que está no buffer e efetivamente exibo. Só carregar o buffer não mostra a imagem. Eu estou carregando o buffer. Eu pego o mapa de bits e joguei para a memória de vídeo da plaquinha, tá? E aí o que eu faço? Delay, intervalo. Simples, e o cara está no loop repetindo e, né, funciona assim. Agora eu vou entrar na parte do upload do código. É bem simples. Você vai pegar o ponto .ino, né, e vai abrir lá a animação, lembrando sempre que os frames.h precisam estar dentro, na mesma pasta que o Arduino, tá certo? Então, bastante simples, né?
Tem que lembrar também o seguinte, que você tem que setar lá, é lógico. Aí é um detalhe, você instalou o ESP32 LoRa. Então você vai ter que selecionar a placa, que é Realtek Wi-Fi LoRa 32. Não se esqueça disso, tá bom? E aí você tem que selecionar, no meu caso aqui era com 6, mas pode ser com 5. Ele vai escolher a com que você tiver livre lá, entendeu? Isso é importante, tá? Bom, aqui, gente, fazendo o upload do código, depois você vem e clica nessa setinha que ele compila e grava no chip, tá? Eu gosto muito da Realtek, sabe, desse chip, você não precisa ficar apertando o botão para gravar, ele já grava sozinho, é bem feito ele, sabe? Gente, olha, era isso, era simples mesmo, mas lembrando que isso aqui é um vídeo de introdução, deixa eu falar aqui. É um vídeo de introdução e aí é aquele negócio, né, gente? Para você mexer com IoT, sempre eu falo, né? Você precisa ter paciência, você precisa estudar o básico, entender o I/O, entender o display, entender tudo que essa plaquinha tem, para depois você começar a evoluir, né? Que eu sei que tem bastante gente no nível introdutório, então tem que ter paciência. IoT, gente, é telecom, você tá entendendo? IoT é telecom. E telecom não é uma coisa simples. Tá longe de ser uma coisa simples, tá? Então tem que ter paciência, tem que ter método, tem que ter estudo, você tem que se dedicar, precisa gastar algum dinheiro também, não tem como, você tem que ter equipamento, você tem que ter plaquinhas aí para testar, né? Mas eu acho que é o caminho e o mundo, realmente, os objetos querem se conectar um com o outro, né? E quem vai fazer isso são esses caras aí, são esses chips, tá certo? E até o próximo vídeo.